E nós vamos começar, então, o nosso GOCCast de hoje. Nossa convidada é a Gisele. A Gisele tem uma linda história para contar aqui, que a gente estava já conversando sobre algumas situações. Gisele, como a cirurgia bariátrica foi te apresentada? Olá, doutor. Um prazer, primeiramente, estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, a cirurgia bariátrica surgiu porque eu me vi aos 30 anos extremamente doente e o médico simplesmente olhou para mim e falou: olha, você não vai ver os seus filhos crescerem. E eu já venho de uma família de obesos, já acompanhava a minha avó na cama há muitos anos e eu simplesmente olhei e decidi que eu não seria a próxima a estar na cama como ela. Então eu falei, eu preciso ver meus filhos crescerem. O caçula estava com quase 2 anos. Eu falei, não quero deixá-los órfãos. Eu preciso mudar essa história. Em que momento da tua vida você começou a ter preocupação com o peso? Eu acho que desde pequena, doutor, eu já fui uma criança gordinha. Eu acho que eu vinha de uma família em que considerava as crianças gordinhas saudáveis, que é uma questão, né, meio que cultural, que a criança, para ser saudável, tem que ser gordinha. E eu venho... Criada pela avó. Pela A avó, famosa todo mundo criação perto, pela avó. todo mundo próximo ali, ó, as tias, avó, todo mundo junto, e tinha que ser gordinha. Então eu cresci, acredito que até a minha adolescência, quando eu comecei a brigar com a balança. Eu tinha uns 14, 15 anos quando eu tive essa consciência de que eu estava acima do peso e comecei a brigar com ela e fui fazer atividades físicas, comecei, né, as dietas por conta, digamos assim, mas comecei mesmo a brigar depois da primeira gestação. Na primeira gestação eu já engordei muito, foram mais de 22 quilos, se não me engano. E de lá pra cá, desandou, né? No teu casamento, você estava feliz com o teu peso? Nem um pouco. Eu acho que... Eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que estava, né? E difícil. Todas as mulheres, no dia do casamento, naquela semana antes, 2 semanas antes, por ali, elas tentam dar uma boa diminuída de peso, né? Realmente querem chegar no dia do casamento com aquele peso o menor possível. Exatamente. Tanto que eu me casei, eu estava com o peso que eu estou hoje. Eu tinha 58 quilos quando eu me casei, aos 20 anos. E existe isso, né? Você tem que estar bem dentro do vestido de noiva. Então é aquela briga maluca de emagrecer a qualquer custo. Mas eu já me casei grávida. E isso foi muito difícil para mim, porque eu vinha de uma família extremamente religiosa. Meu avô só não foi padre porque era casado, mas ele era celebrante de missas, de casamento. Então a gente veio de uma família muito rígida em relação à religião. E o peso, o olhar da minha família de decepção para mim, eu acho que foi o que me fez me jogar assim na comida durante a gestação. E aí eu só engordei depois disso. E na tua primeira gestação você aumentou muito de peso? Engordei 22 quilos na primeira. Uau, bastante, né? É. E depois como é que você conseguiu administrar isso? Não consegui. Essa foi a questão. Eu não consegui, eu só fui engordando depois da primeira gestação. Até a segunda foram 10 anos depois, meus filhos têm 10 anos de diferença. E quando eu engravidei do meu segundo filho, eu estava com praticamente 35 quilos acima do meu peso ideal. E aí engordei mais 10. Mas nisso, muita visita a endocrinologista, muita medicação, muitos tratamentos. Sim. E qual foi o melhor resultado que você conseguiu? Eu acho que a primeira vez que eu tomei medicamentos, eu consegui uma perda de peso significativa. Provavelmente anfetamina, anfepramona, alguma coisa dessa naquele período, né? Era o que se usava mais, a Sim. famosa tarja preta, o desobese, né? Sim. Eram os mais comuns. Exatamente. Mas é um efeito rebote.
A gente perde muito fácil, porque inibe apetite, né? Dá uma controlada naquela ansiedade, mas do mesmo jeito que se perde, ganha-se o dobro depois. E aí fica uma... Eu falava que se me apertasse eu tocava forró, porque era um efeito sanfona constante. E quando que você começou a avaliar tratamentos diferentes disso? Diferente do remédio, diferente da dieta, pensar em alguma outra situação que pudesse te ajudar. Por exemplo, você chegou a pensar na época um outro tratamento que se fala muito, para não ir direto para a cirurgia, vou colocar um balão, vou procurar alguma coisa assim ou não? Não, nem cheguei a cogitar o balão. Quando o médico me sugeriu a bariátrica, eu já havia tido um choque com a minha avó na época, porque ela já estava na cama há muitos anos. E ela passou muito mal, lembro na ocasião, chamaram o SAMU, mas os 3 médicos do SAMU não conseguiram tirar ela de dentro de casa. Uau. Foi necessário chamar o corpo de bombeiros para retirá-la. E aquilo me chocou demais. Então, quando eu procurei em seguida um médico, eu falei, eu preciso emagrecer de qualquer forma. E ele já me sugeriu, porque eu já era pré-diabética, hipertensa, tinha gordura no fígado, já estavam com todas as comorbidades de um obeso. Quando o endocrinologista te sugeriu cirurgia bariátrica, foi uma surpresa total para você naquele momento ou você já esperava alguma coisa assim? Eu já esperava. Porque como eu já vinha há mais de 10 anos tentando emagrecer sem sucesso algum, quando ele me sugeriu, eu falei, é o caminho, vai ser a minha porta de escape agora, como iceberg, ali, a ponta do iceberg para um tratamento real. E você chegou na época, doutor, mas tem uma outra opção que não seja essa ou você já vestiu a ideia da cirurgia, assumiu aquilo e começou a trabalhar para isso? Já. Eu falo que eu vesti a roupa na hora que falou vai operar, eu só ouvi isso, não ouvi o resto. Vai operar isso e já saí dali falando para todo mundo, eu vou operar e vou me preparar agora quase um ano. Mas aí sempre aparecem algumas barreiras, né? Porque você sai dali animada com a ideia, achando que vai dar certo, e aí eu acho que a primeira barreira, e eu acho muito natural, porque as pessoas estão preocupadas com você, é a família. Sim. Porque sempre vai ter alguém que vai te dizer ótimo, vamos, ou não, mas olha, é perigoso, é arriscado. Como foi superar, negociar isso com o teu núcleo familiar nessa época? Foi bem complicado. Eu falo que eu não tive uma rede de apoio nesse primeiro ano de tratamento até a cirurgia. A única pessoa que me falou que ia me apoiar era minha mãe. Ela falou, não, filha, vai porque você vai morrer assim, se você não cuidar agora. E ela foi a única que realmente me apoiou, me impulsionou nesse primeiro ano de tratamento. Porque de restante todo mundo ficou apavorado. Principalmente porque eu já era hipertensa. Então eu falava, vai morrer na mesa de cirurgia. Você já tomava remédio para hipertensão nessa época? Já há 5 anos, quando eu operei. E o que mais? Que outros problemas de saúde você tinha nessa época? Já era pré-diabética, estava com gordura no fígado grau 2 na ocasião, já tinha vários desgastes ósseos de tornozelo, joelho, sentia muitas dores, né? Eu falo que já vivia com dor o tempo inteiro, até porque era sedentária, então não tem jeito, né? Dói tudo. E qual era o teu trabalho nessa época? Na época eu era massoterapeuta, vê se pode. Vivia com dor e tentava tirar a dor das pessoas, né? E não conseguia tirar a minha própria dor. Mas o que era muito difícil até pelo peso, né? Era complicado trabalhar. E quando o endócrino conversou com você, você tinha alguma experiência com cirurgia antes, de amigas, de colegas, de alguém que já tinha feito... Você já tinha uma ideia do que era a cirurgia ou não? Já conhecia várias pessoas do meu ciclo ali de amizade que tinham feito a cirurgia, mas infelizmente a grande maioria deles já estavam numa fase de reganho, a grande maioria. E isso
me assustava e eu não conseguia nem entender o porquê. Eu falo, gente, passou por uma cirurgia invasiva, não é algo simples, passa ali por um período, né, de mais difícil, digamos assim, para se adaptar para uma nova vida. Como é que volta a ganhar peso? Eu tinha esse receio de passar por tudo aquilo e ganhar peso novamente. E como você procurou indicação e referenciamento para procurar cirurgia nesse momento? Eu fui procurar os melhores. E o nome que eu encontrei na ocasião foi o senhor Dr. Almino. Ah, que bom. Foi a referência que eu encontrei até dos amigos que haviam por pessoas feito. operadas, já Sim, que você conhecia na época. Exatamente. E esse período de preparo da cirurgia, como é que foi? Foi um ano. Passei por vários, né, especialistas, a gente passou por preparador físico, por psicólogos, Nutri. E entender esse processo, que não é só, a cirurgia é só o começo de uma nova vida, e entender isso, principalmente preparar a cabeça para que precisa virar uma chavinha, a gente tem que mudar, foi muito trabalhoso para mim, porque a minha cabeça não estava bem, né? E mudar isso, fazer entender que você tem que ter um novo estilo de vida, porque só a bariátrica não é uma poção mágica que pronto, fez a cirurgia, daqui para frente é magra para sempre. Não existe isso, a gente é um caminhar dia a dia, da mesma forma que a gente engorda 1 quilo por vez, a gente tem que entender que vai emagrecer também. Mas você consegue ver claramente que o fator que mais colaborou para o teu aumento de peso foi um estilo não saudável de vida? Você acha que o caminho era esse mesmo? Completamente. Uma coisa leva a outra. O estilo de vida que não era nada saudável, eu me alimentava muito mal, eu não era sedentária completamente na ocasião até então. Então tem esse peso do estilo de vida. Você vê, né? Você trabalhava na área da saúde, né? Sim. Procurando Estética. melhorar a saúde das pessoas. E aí é aquela coisa, né? Entre um paciente e outro, faz um lanchinho e depois belisca alguma coisa, ou seja, você colocava o teu paciente em primeiro lugar. Exatamente. Do que o cuidado contigo mesmo. Você acha que você aprendeu a lidar com isso hoje? Aprendi. Eu aprendi a me colocar como prioridade. Porque a gente acaba cuidando de todos, fazendo tudo para todo mundo e deixando a gente em último plano. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vê muitas mulheres, né, cuidam do filho, dos filhos, de 2, 3 filhos que têm, cuidam do marido, cuidam da família, dos pais, cuidam de todo mundo, mas acabam se esquecendo delas mesmas. Né? Se esquece. E hoje a mulher é multitarefas, né? Porque não tem só essa questão de cuidar do marido e dos filhos de casa. A gente trabalha fora, a gente estuda, então faz muitas outras coisas e vai ficando para depois. Bom, uma das coisas que acontece nessa fase de pré-operatório são aquele monte de estudos diagnósticos que você faz. Você ficou assustada com o que apareceu aí? Sim, assusta porque entender que a obesidade é uma doença, né? E que acarreta vários outros problemas de saúde, assusta. Porque a gente acha que vai para a mesa de cirurgia e fala, não volto, né? Porque é tanta coisa, tanto problema, tanta doença, que fala, gente, não é só a obesidade. E entender que ela acarreta várias outras comorbidades, assusta. Bom, a gente sabe, né, porque nós conversamos sobre isso, que hoje você se dedica à nutrição. Você acabou estudando nutrição. Em que momento que a nutrição se tornou atrativa para você? Eu acho que quando acabou a fase de lua de mel, que eu chamo assim, depois da cirurgia, que a gente
perde todo o peso, né, que chega ali naquele auge, pronto, emagreci, agora não estou perdendo mais tanto, preciso adequar isso e me alimentar bem. Foi difícil a tua adaptação depois da cirurgia? Aquela primeira fase da dieta mais restrita e depois o restante? Foi complicado ou não? Eu acho que a fase líquida foi mais complicada para mim. Porque a gente dorme comendo normalmente e acorda nos copinhos de 50 ml. Então, entender a necessidade disso, de ficar nessa fase líquida foi bem complicado porque eu sentia falta do mastigar. Porque a gente não sente fome a princípio, mas tem o hábito de se comer toda hora. Né? Então, vamos aproveitar agora o teu conhecimento de nutrição. O que a gente vê muito nessa fase, Gisele, é assim. A cirurgia, ela é excelente para controlar a fome. Sim. Então, de verdade, você não tem fome. Não. E isso vai muito bem nas primeiras 2 ou 3 semanas. Só que depois você começa a sentir falta de algo e as pessoas interpretam isso como fome. Mas na verdade não é. Porque a gente tem 2 sentimentos antagônicos. Um que é a fome e outro que é a saciedade. Exato. Só que a saciedade depende da gente comer. Eu preciso comer para ter saciedade. Eu preciso sentir que o meu estômago está cheio para ter saciedade. Então a cirurgia tira a fome. E aí você começa a se adaptar naquela fase inicial da dieta líquida, só que chega um momento, e normalmente isso são 2 semanas e pouco, 3 semanas depois, em que aquele líquido ele passa muito fácil pelo estômago. E você já faz 3 semanas que não sente saciedade. Então o fato de não sentir saciedade faz com que você pense, não, eu estou com fome. E não é fome, é falta de saciedade. Quando você começa a encorpar um pouquinho mais a tua dieta e a dieta sólida começa a ficar dentro do estômago, essa sensação melhora. E esse é um período que as pessoas entram naquilo que elas chamam de platô. Aí depois, quando começa com a dieta um pouco mais sólida, vai comer pouca quantidade de comida, já dá uma sensação de estômago cheio, aí acelera um pouco a perda de peso depois. Hoje, com os teus pacientes, você consegue ver isso claramente? Consigo sim, e fazê-los entender essa mudança de comportamento também, né? Tem a questão que o senhor falou de a gente vai tentar explicar para eles da grelina e da leptina, né? Que é o hormônio da fome e da saciedade, e fazê-los entender essa questão de que, olha, o seu estômago agora é menorzinho. Você vai conseguir comer menos e se sentir satisfeito. Mas fazê-los entender também que o que eles precisam comer é algo que nutra o corpo deles também. Não só algo que vá dar prazer. Uhum. Porque eles não podem mais ver a comida simplesmente com o sentimento de sentir algum prazer, buscar algum prazer. E, na verdade, nessa fase, a gente precisa pensar muito mais em nutrição do que prazer. Exato. Por quê? Porque a gente está vivendo uma fase de uma perda de peso muito rápido, de um catabolismo muito rápido, onde a gente precisa reparar aquele dano catabólico que principalmente se traduz de uma forma negativa por perda de massa muscular, por perda de massa magra. Eu acho que isso é fundamental. O controle da massa muscular depois da cirurgia é fundamental para evitar algo lá na frente que você já falou agora, que chama reganho de peso. Se eu não tiver massa muscular, o reganho de peso depois vai ser muito mais difícil de evitar. Sim. Agora, operou, ótimo, aquela perda de peso muito rápida do primeiro, do segundo, do terceiro mês e se sentindo super, né? Não, agora ninguém me segura mais porque perdendo peso, sem fome, super ativa, dormindo melhor, acordando melhor, trabalhando melhor.
Como que a gente faz para lidar com essa sensação de que você está acima de tudo? Eu acho que os elogios acabam nos convencendo de que, uau, né? Você conseguiu, passou pela cirurgia, agora tá perdendo peso, tá ficando bonita, né? Que as pessoas associam essa visão de estar magra com estar bonita e você se convence disso. Mas manter isso que é o problema. Porque a gente chega uma hora que a gente consegue comer um pouquinho mais, consegue pôr um pouquinho mais para dentro, principalmente carboidratos simples, né, que acabam causando um esvaziamento gástrico ali um pouquinho mais rápido, que aí vem o dumping também, né? Mas eu acho que é preparar a cabeça para o depois, que você tem que realmente se nutrir e buscar o que é melhor para você, exatamente para não ter essa perda de massa magra. É extremamente necessário ou isso. seja, Precisa praticar exercícios. Exatamente. Ter uma Licença. boa saúde mental, se preocupar com a saúde mental, com a cabeça, com o estado de espírito é muito importante, né? Exato. Precisa. Não é só preparar o corpo para o depois, é estar com a cabeça pronta para entender essa nova fase da vida e que ela será para sempre agora. Quando você começou a estudar nutrição, o que te motivou? Quanto tempo de operada você tinha? Uns 2 anos já, né? Quando eu comecei a pensar em ir para esse lado, sim. E o que te motivou a buscar a Universidade de Nutrição, a Faculdade de Nutrição depois? Eu comecei a fazer muitos cursos de coaching. E todos eles me disseram a mesma coisa. Veja no que você mais fala na vida e depois arruma uma forma de ganhar dinheiro com isso. E eu me vi falando o tempo inteiro sobre alimentação. Porque as pessoas me perguntavam como é que eu estava me alimentando, como eu estava conseguindo manter o meu peso, o que eu fazia no meu dia a dia. Eu falei, bom, eu preciso ter prioridade no que eu vou passar para as pessoas. Não posso simplesmente só falar, olha, eu como isso, porque é algo muito individualizado. O que serve para mim não serve para todo mundo. Eu falei, então eu preciso me especializar em algo que eu possa falar com mais certeza para as pessoas sobre o que funcionou para mim, mas saber o que irá funcionar para elas também. Foi quando surgiu a nutrição na minha vida. Mas a tua ideia era trabalhar com nutrição diretamente relacionada com cirurgia bariátrica ou trabalhar de uma forma mais ampla? Não, quando eu fui para a faculdade, eu pensei em bariátricos, por ser e por saber como é a vida de um bariátrico. No meio do caminho, eu fiquei um tantinho em dúvida, porque eu falei, eu preciso de um apoio principalmente psicológico, para ajudar essas pessoas, no pré principalmente, para entender o que elas estão fazendo, se é realmente isso que irá resolver o problema delas, porque nem sempre é, né? O porquê que a pessoa chegou naquele estado. Às vezes ela precisa realmente de um cuidado, cuidar da mente primeiro, para depois ir para uma mesa cirúrgica. E aí, no meio do caminho, eu desisti. Eu falei, gente, não vai dar certo, eu preciso de uma rede multiprofissional ali, multidisciplinar, de vários médicos, de psicólogos, de várias coisas, para poder realmente ter um direcionamento para os bariátricos. Mas quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, é o caminho, é o que eu sei fazer, é o que eu sei falar, e vou me especializar e vou buscar esse nicho realmente. E hoje, a maioria dos pacientes que te procura tem alguma coisa a ver com bariátrica ou é orientação nutricional em geral, emagrecimento em geral? Como é que é o teu perfil de paciente hoje? Sim, hoje, além do emagrecimento em geral, né, que muitas pessoas acham que nutricionista é só para isso, só para passar dieta, infelizmente. Então, eles procuram, a princípio, para emagrecimento, mas eu acabo buscando olhar a saúde realmente de um todo da pessoa, para buscar mostrar para ela que a perda de peso será um brinde, um extra, para estar com uma saúde mais plena
Mas os bariátricos, exatamente por eu ter essa vivência, essa experiência de tantos anos e conseguir me manter no peso, é um diferencial para que os bariátricos, a pessoa que está pensando, pelo menos, em ir para uma cirurgia, me procure para tentar entender o caminho a seguir daqui para frente. E o que você avalia que é muito importante ou essencial para quem faz uma cirurgia bariátrica para que consiga ter uma boa perda de peso e manter essa perda de peso depois? Bom, ter a consciência de que ela precisa praticar atividades físicas, se alimentar realmente de uma forma equilibrada. Eu digo que a gente pode se alimentar de tudo, mas não precisa comer tudo, né? Algo que seja ali dentro do seu contexto, mas equilibradamente. E se puder ter uma rede de apoio, pessoas que te incentivem a ser a sua melhor versão, também ajuda bastante. E como é que você hoje orienta os teus pacientes em relação a isso? Porque sempre o que a gente vê assim, né? Tem duas coisas chatas na vida. Uma é professora de matemática e a outra é nutricionista. Porque a professora de matemática, você tem que lembrar da fórmula, tem que calcular a fórmula. Não é uma coisa assim, é uma coisa natural, é decorado, é a fórmula, é a tabela. E a nutricionista é a famosa listinha, né? Como é que a gente pode transformar nutrição em algo mais atrativo? Como precisa ser? Olha, doutor, eu costumo dizer que eu não gosto de dietas restritivas. Eu acho que isso muitas vezes leva depois a pessoa até uma compulsão, né? Uma ansiedade, algo que ela vai direcionar para um outro lado. Eu gosto de orientar as pessoas, claro, a primeira coisa, uma boa hidratação. A pessoa precisa beber água, que é uma precisa coisa... aprender a beber líquido, né? A beber. Porque a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa se ela bebe água, ela fala, bebo, tá? Quanto? Bebe um copo, bebe... Né? A pessoa não se hidrata adequadamente. Melhorar, eu falo para a pessoa que quer ir para a cirurgia bariátrica, já comece a diminuir as quantidades. Né? Você come 4 colheres de arroz, comece a comer 3. Você adequou o seu corpo aquilo, passe a comer 2. Acrescente mais folhas, mais fibras, deixe o prato mais colorido. E aí depois tente melhorar a qualidade daquilo que se come. Porque fazer hoje... um trabalho um pouco mais gradativo, Sim. né? As pessoas querem muito assim, dar aquela virada de uma hora para outra, e isso não é o que dá o melhor resultado no final. É mudar um pouquinho de cada vez, Exato. mas mudar de uma forma consistente, né? Gradativa, porque se a pessoa quer cortar tudo da noite para o dia, ela vai abandonar aquele tratamento depois de 2, 3 semanas. Eu brinco que aí o paciente está comendo reboco e querendo matar alguém. Porque não é algo que ela vai conseguir manter. Então é muito mais fácil ela ir aos pouquinhos, já diminuindo e melhorando a qualidade do que se come, para que isso siga para ela o resto da vida. E o teu entendimento da nutrição hoje te ajuda muito no teu dia a dia? Tipo assim, tem a Gisele Pessoa e a Gisele nutricionista, porque a gente estava conversando, Gisele, e então você vai almoçar com um grupo de amigas e todo mundo olhando o teu prato para ver o que você come, sim, quanto você come, quero fazer o prato da Nutri, olhando assim. E se a gente pegar a Gisele Pessoa e a Gisele Nutri fica pegando muito no pé da Gisele Pessoa ou não? Hoje em dia eu levo muito equilibradamente as coisas. Mas existe muito esse julgamento. Né? Vamos ver o que a Nutri está comendo. Mas eu falo, gente, eu sou de carne e osso também. Eu gosto de um docinho. Essa semana mesmo eu estive num aniversário e a primeira coisa, gente, não come brigadeiro que a Nutri está aqui na festa. Eu falo, gente... Você se sente como se fosse a polícia ali, né? Não, mas aí eu brinco com eles, isso, não coma brigadeiro porque eu vou levar todos para eu comer depois, vai sobrar para mim. Aí ela fala, mas o que você fez? Então amanhã você não come nada? Eu falei, não, gente, eu comi equilibradamente o dia todo
porque eu sabia que no fim do dia eu teria uma festa e que eu vou querer comer um brigadeiro, eu vou comer um bolinho, como qualquer pessoa vai participar da festa. Talvez eu não vá comer 10 brigadeiros, mas eu vou comer para me satisfazer, sentir o sabor, né? E eu gosto de participar também das pessoas, porque o comer não é só, né, pôr na boca, é participar disso, de estar à mesa com pessoas agradáveis e poder comer aquilo que se gosta também. E atualmente essa tua questão com a alimentação, ela é uma coisa muito natural do teu dia a dia, ou seja, você já incorporou isto ou você tem que ficar se policiando? Não, não vou comer isso, não vou comer aquilo, vou evitar dessa forma, desse jeito. Para mim se tornou natural desde a cirurgia, porque eu realmente falei, não, a partir de hoje eu mudo a minha vida. Então eu sigo um estilo bem saudável desde então, bem equilibrado. Eu como de tudo, só que em pequenas porções, bem fracionado. Aprendi a mastigar muito bem e a desfrutar realmente o sabor da alimentação. E no que você acha que a cirurgia te trouxe aspectos positivos e no que você acha que eventualmente te trouxe coisas negativas? Eu só vejo coisas positivas, doutor. Porque eu tive essa consciência de que eu precisava mudar meu estilo de vida se eu quisesse sobreviver. E eu passei eu vejo pelos remédios. Eu tomava muitos remédios até a cirurgia. De lá para cá, não tomo nada. Então, me livrar dos fármacos já foi um ganho muito grande para a minha vida e isso eu agradeço à cirurgia bariátrica. Sabe que um dos grandes empecilhos hoje para a cirurgia é porque as pessoas, de uma certa forma, antes de tomar decisão, elas são doutrinadas. Sim. E uma das coisas que se fala muito é quem quer mostrar o lado negativo, né? Não, mas você vai se tornar dependente de vitaminas e suplementos. Como uma nutricionista vê isso? Eu acho que suplementação é um complemento para a alimentação. A gente sabe que o bariátrico ele tem uma necessidade a mais por ter ali digamos assim, um caminho que foi tirado dele de absorção de vitaminas. Há essa necessidade, mas é um complemento necessário. E isso eu recomendo a todos os bariátricos, precisa. Claro que nós vamos analisar os exames bioquímicos e ver exatamente o que precisa ser adequado. Mas é uma necessidade, mas para quem vivia de fármacos... Então, agora se a gente imaginar remédio para hipertensão, Exato. Remédio para diabetes, remédio para esteatose, remédio para dor porque está com artrose, dor do joelho, do tornozelo, ou seja, tem um monte de medicação que normalmente as pessoas que têm indicação para fazer cirurgia bariátrica ou usam ou precisavam usar. E as pessoas encaram isso como uma certa naturalidade. Ah, não, tá bem, eu vou tomar remédio para hipertensão. Mas acham que é difícil tomar um suplemento vitamínico ou de ferro ou que seja depois da cirurgia. Isso não tem problema nenhum, né? De forma alguma. Eu falo, as pessoas preferem ter uma farmácia dentro de casa e viver naturalmente à base de fármacos e esquece que temos uma farmácia nos alimentos e sim, complementando ali com a suplementação. E não há problema nenhum nisso. E o resultado da cirurgia foi o que tu imaginava que seria? Foi. Eu perdi na época 54 quilos. Fui de 57, cheguei a 107, fui para 53, 54. E todo mundo já botando aquele gosto ruim, falando, não, você está magra demais, não vai parar de emagrecer? Quando para de emagrecer, como é que tá? Sim, a minha mãe se assustou. Ela falou, meu Deus, morreu gorda, agora vai morrer. Mãe é a primeira que fala, né? Sim. Minha filha, mas você tá magra demais, tem que parar de emagrecer, tem que engordar um pouquinho. Sim.
Aí eu falava, gente, calma, né? Eu vou estabilizar, depois ganho um pouquinho ali. As pessoas se preocupam muito com peso e pouco com saúde, Exato. né? Esquecem da qualidade, né? Falam, gente, eu parei de tomar aquele monte de remédio que eu tomava. Hoje eu tô bem, tô saudável, né? Porque o objetivo da cirurgia bariátrica é chegar a um emagrecimento saudável. Emagrecimento saudável, a primeira coisa é você tem que estar se sentindo bem, você tem que estar em paz com a cirurgia, dormindo bem, fazendo tua atividade física regular, cuidando da tua saúde mental, ou seja, cuidar da saúde como algo geral, algo importante na vida da gente. Emagrecimento saudável tá com o ferro normal, tá com o cálcio normal, tá com as vitaminas equilibradas de uma forma certinha. Quando a gente se preocupa, quando você vê o paciente ou a cabeça não tá boa, ou tem algum déficit nutricional importante, como anemia, por exemplo, como falta de vitamina D, que a hipovitaminose D bastante frequente. Então, a gente se preocupa depois da cirurgia em manter esses parâmetros todos adequados. Quer dizer que hoje, feliz com a cirurgia? Extremamente feliz. Todos os parâmetros aí ajustados. Estou bem em relação... Até porque eu falo saúde, segundo até o Ministério da Saúde, é algo pleno, é algo que engloba muita coisa. Não é um peso na balança que simboliza a saúde. Saúde na plenitude dela. Exatamente. Gisele, para as pessoas que hoje estão aí meio que indecisas, avaliando, não, mas é um tratamento radical, tem que tomar vitamina, tem que ter cuidado depois, porque senão volta a reganhar peso, mas se é para fazer dieta de qualquer forma, eu faço e fico igual da cirurgia. Como nutricionista hoje, como quem já vivenciou a cirurgia bariátrica, qual é o conselho e qual é a dica? O meu conselho é, primeiro, tenha certeza por você daquilo que você quer. Né? Não ouça conselhos simplesmente de pessoas que vão te julgar depois, independente de você estar gorda ou estar magra. Faça por você e veja aquilo que você quer para a sua vida, para o seu amanhã. E prepare a cabeça para você ser uma pessoa extremamente saudável depois, né? Equilibradamente, feliz e pleno com tudo aquilo que você quer e com a melhor versão que você pode ser depois de uma cirurgia, que é um tratamento. É isso que a pessoa tem que entender. A cirurgia ele é uma ponta de um tratamento que a pessoa vai dar continuidade, mas de forma muito mais feliz e mais plena com a sua saúde. Muito bem. Muito obrigado, Gisele. E o nosso GOCcast de hoje, então, foi com a Gisele, paciente bariátrica, viveu a cirurgia bariátrica, teve a cirurgia bariátrica recomendada pelo endocrinologista, gostou tanto disso que depois ela foi trabalhar com nutrição, se formou como nutricionista, está em processo de pós-graduação em nutrição, trabalha com muitos pacientes bariátricos, está aí ajudando muita gente. Parabéns, Gisele, que caminho lindo. Obrigada, doutor. E parte disso agradeço ao senhor e a GOC, doutora Manuela. Nada, isso aqui é tudo de vocês. Por ter feito parte da minha história. A gente sempre fala assim, eu acho que a gente colocou a ferramenta na tua mão. Sim. Você tem usado muito bem isso, com muito bom senso, procurado um caminho, procurado uma forma de chegar àquilo que nós falamos aqui. Saúde na maior plenitude que a gente pode imaginar. E quero seguir esse caminho, assim como o senhor, poder ajudar também outras pessoas que buscam. Vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto nisso. Muito obrigado. Obrigada.